estarmos aqui, primeira vez em Macaé. E antes de iniciarmos propriamente o tema de hoje, eu não poderia de maneira alguma deixar de agradecer a recepção tão calorosa que tive ao chegar em Macaé hoje, depois pelo Jorge pai, Jorge filho, a Cris, a Yasmin e a todos os amigos que eu fiz desde que aqui cheguei neste grupo. Que Jesus possa nos abençoar neste dia. Lembrando que eu nunca falei para tantas pessoas juntas. E é um prazer enorme constatar que um domingo à noite, no findar de um feriado, esta casa pode estar tão cheia, né? Com pessoas ávidas de conhecimento em torno do refrigério que a doutrina espírita se apresenta em nossas vidas. Falaremos hoje, propriamente, reforma íntima, mas com um tempero especial. Como realizar a reforma íntima sem martírio? Essa é a proposta que a doutrina espírita nos oferece. Antes de iniciarmos propriamente o tema, vamos contar uma história, uma pequena história para servir como fio condutor em nossa explanação no dia de hoje. Esta crônica está contida no livro Cartas e Crônicas, pela psicografia iluminada de Francisco Cândido Xavier, no qual quem nos relata é o espírito de Humberto de Campos, que nesta época já assinava com o pseudônimo de Irmão X. O conto intitula-se Belarmino Bicas. É o 16º capítulo do referido livro. E o que nos conta Humberto de Campos? Humberto de Campos nos relata que à medida que ele estava numa maravilhosa festa da solidariedade no mundo espiritual, Belarmino Bicas, nobre companheiro que ele teve o ensejo de conhecer após o seu desencarne, aproximou-se dele em um tom um tanto quanto preocupado, fez a seguinte solicitação a Humberto de Campos: soube que você possui facilidades para enviar mensagens aos nossos irmãos encarnados na Terra. Eu gostaria de lhe propor uma solicitação. Humberto de Campos, em um tom tanto quanto surpreso e espantado, redarguiu: sim, Belarmino Bicas, prossiga. É que em minha última encarnação na Terra, eu desencarnei aos 58 anos de idade, após ter tido contato diariamente com a doutrina espírita durante 20 longos anos. E desde os 38 anos de idade, eu tentava diariamente, de maneira quase hercúlea, empreender paulatinamente, sobretudo, a reforma íntima que tanto a doutrina espírita nos solicita. Porém, o meu comportamento irascível, o meu azedume, a minha rebeldia para com os ensinamentos que a doutrina espírita me apresentava, fez com que eu não obtivesse êxito neste meu intento. E qual foi a minha surpresa? Que ao chegar no mundo espiritual, eu fui taxado como suicida indireto. Eu gostaria que você avisasse aos nossos irmãos encarnados que o azedume, a rebeldia, as queixas e o mau humor também matam. Neste momento, Humberto de Campos nos conta, neste referido livro, que Belarmino Bicas retirava do paletó um bilhete em branco, no qual vinha escrito em seu frontispício: Belarmino Bicas, somatório das causas de mágoas e cóleras, do ano de 1936 a 1956. 2.025 horas desperdiçadas em queixas e azedumes para com barbeiros e alfaiates. 2.322 horas desperdiçadas com mau humor e indisposições para com a sua família nos finais de semana. 1.155 horas desperdiçadas no trânsito e na via pública. 525 horas desperdiçadas com discussões em seu ambiente de trabalho. E prossegue Humberto de Campos que essas horas totalizavam 16.386 horas em 7.300 dias, que significavam esses 20 anos no qual Belarmino Bicas havia travado contato quase que diariamente com a doutrina espírita, fazendo com que fosse reduzido do seu plano reencarnatório 22 anos de estadia terrena, posto que Belarmino deveria desencarnar aos 80 anos de idade e desencarnara aos 58 anos de idade.
E conclui Humberto de Campos que, a despeito de muitos de nós espíritas entendermos o valor da reforma íntima, muitos leitores, no caso do livro psicografado pelo Chico, e agora ouvintes desta palestra, tratarão este caso como mera invencionice de um espírito loroteiro. Homem, um sábio já vos disse: conhece-te a ti mesmo. É com essa resposta inscrita no pátio, no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia Antiga, que os imortais respondem ao codificador Allan Kardec. Na terceira parte do capítulo 12º do Livro dos Espíritos, intitulado Da Perfeição Moral: homem, um sábio já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem daqui conseguiria se lembrar qual foi a pergunta que o codificador fizera aos imortais? Qual é o meio mais eficaz do homem avançar nesta existência, resistindo aos seus maus pendores e aos arrastamentos do mal? Homem, conhece-te a ti mesmo. Kardec, o pedagogo por excelência, aluno de Pestalozzi em Yverdon, na Suíça, não satisfeito com essa resposta, vai um pouco mais além e na 919A ele pergunta: sim, conhecemos esta máxima, mas na prática, como colocá-la no dia a dia para que possamos implementá-la a contento? E os imortais respondem, e é nesta hora que surge a figura de Santo Agostinho, mais conhecido como Bispo de Hipona. Santo Agostinho, em 2 páginas memoráveis da referida obra, frente e verso, nos dá alguns conselhos de como devemos proceder para implementarmos a reforma íntima sem martírios e, sobretudo, com qualidade. Algumas dicas que Santo Agostinho dá a Kardec e a nós, indiretamente, que lemos as obras do Pentateuco kardeciano. Santo Agostinho se refere, primeiramente, que ele, enquanto estava encarnado, antes de se deitar, ele passava em revista tudo o que havia acontecido no dia que acabava de se findar. E perguntava à sua própria consciência se alguém tinha motivos para dele reclamar, de fazer alguma queixa, ou se a consciência dele poderia censurá-lo em certo momento do dia. E tentava, nesta análise corriqueira, fazer que no dia por vindouro esses erros fossem equacionados e ele melhorasse paulatinamente à medida que fosse se descobrindo em essência. O segundo grande conselho de Santo Agostinho dado a Kardec seria verdadeiramente fazermos, tal qual um comerciante fecha o caixa do seu dia de trabalho, fazermos também um balanço moral. Assim como o comerciante faz um ajuste entre as perdas e os lucros, fazermos também esse balanço moral. Mais uma vez perguntando se alguém possui alguma queixa para fazer de nós. O terceiro grande conselho que Santo Agostinho confere a Allan Kardec seria o seguinte: se nós houvéssemos que desencarnar neste momento, instantaneamente, chegaríamos no mundo espiritual onde nós não conseguimos tapar as nossas próprias imperfeições, onde os amigos que poderiam nos receber no mais além conseguiriam sondar a nossa verdadeira essência. E se assim o fizessem, chegaríamos com a nossa consciência tranquila ou chegaríamos com a consciência um tanto quanto perturbada? Se tivéssemos que desencarnar nesse momento, será que até este momento tivemos êxito neste processo de reforma íntima, partindo do princípio que aqui estamos tentando nos melhorar em essência? E o quarto grande conselho de Santo Agostinho, resumidamente, seria o seguinte: como podemos fazer essa censura? Ou seja, perceber, porque às vezes o amor próprio pode nos confundir. Como é que eu posso me identificar como sendo orgulhoso se eu não tenho um parâmetro mais adequado? E Santo Agostinho nos dá a seguinte dica, para que nós possamos transferir para uma segunda pessoa essa mesma ação que eu tive para com o meu próximo, entendendo que se essa ação dessa segunda pessoa for eu censurá-la, isso significa que essa ação também deve ser censurada se eu assim proceder, pois Deus não usa de 2 pesos e de 2 medidas para julgar os seus filhos. Então temos o roteiro seguro para implementarmos a reforma íntima, tal qual exara Santo Agostinho na obra do referido livro. Reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Esta frase está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a nossa imagem? Qual a imagem que você tem de si? Se nós pudéssemos, meus amigos, nesta noite, olharmos para um espelho metafórico, não aquele espelho que nós utilizamos para nos pentearmos antes de sair para um dia de atividades laborais, para nos pentearmos, para escovarmos os dentes, mas que esse espelho fosse, por alguns segundos, consequência de um reflexo de nossa própria consciência. Será que nós enxergaríamos refletido nesse próprio espelho uma imagem que nos agrada, ou é uma imagem que ainda nos traz vergonha, nos traz uma culpa de ainda não termos conseguido implementar essa reforma íntima com qualidade? A primeira pergunta que eu trago à baila seria essa: qual a imagem que você tem de si? O segundo grande questionamento seria: qual a imagem que as outras pessoas têm de você? A despeito do adágio popular nos dizer que toda unanimidade é burra, com toda certeza, se no contexto sociocultural que eu estou inserido, eu observar que eu sou mais malquisto do que benquisto, com toda certeza existe uma verdade por trás dessa unanimidade, no qual eu devo também me esforçar para tentar modificá-la. Lembrando que se nós soubéssemos interpretar bem os nossos inimigos, com toda certeza teríamos como grandes professores, pois que muitas vezes os nossos amigos não colocam o dedo em nossa ferida, com medo de nos magoar, mas o inimigo não. Ele vai e nos aponta, nos direciona exatamente onde está contido o nosso calcanhar de Aquiles. E é esse substrato que nós devemos utilizar para também usar como ferramenta para que essa reforma íntima seja implementada com qualidade. A terceira grande pergunta que eu trago a vocês é: qual a imagem que você gostaria de passar para as outras pessoas? Ou seja, é o vir a ser. Se nós fomos criados simples e ignorantes por Deus no momento da criação, e através das fileiras sucessivas dos processos reencarnatórios, vamos angariando em nossa bagagem moral e intelectual subsídios, itens que fazem com que nós hoje não sejamos aquilo que fomos no passado, qual é a imagem que ainda eu vejo refletido neste espelho metafórico que reflete a minha própria consciência e eu ainda não possuo? E vejamos, neste caso não basta que nós utilizemos máscaras sociais, atendendo às conveniências sociais, posto que ao desencarnarmos, nós não teremos essas mesmas máscaras e chegaremos no mais além, em nossa realidade crua, em essência daquilo, do esforço que implementamos nesta atual oportunidade que Deus nos concede para melhorarmos como espíritos imortais que somos. Então, meus amigos, quem nós somos? Não se espantem se ao término dessa explanação vocês saiam com mais dúvidas do que certezas, pois é um tema tão vasto que se nós fizéssemos um seminário de um fim de semana, não conseguiríamos abordar todo o tema em sua plenitude. Antes de nos debruçarmos sobre os conceitos presentes neste slide, não foi à toa que eu coloquei como pano de fundo desse slide a imagem deste grande iceberg. E para falarmos, mesmo que de maneira en passant, sobre este iceberg, faz-se necessário trazermos à baila a figura de Sigmund Freud, mais conhecido como pai da psicanálise, que estudou, se debruçou sobre questões muito complexas em torno da própria individualidade, entre elas o estudo da histeria, da psicose, da neurose, da interpretação dos sonhos. E Sigmund Freud também nos concedeu subsídios, ferramentas necessárias para que, ao associarmos com um conhecimento duradouro, legítimo que a doutrina espírita nos confere, temos mais material para implementarmos essa reforma íntima com qualidade. De maneira não pormenorizada, que não é o escopo do estudo de hoje, o que Sigmund Freud usou como conceito? Freud propôs o modelo organizacional da individualidade humana. Ele dizia, lá nos primórdios de seus estudos, que a nossa individualidade refere-se a um grande iceberg,
onde nós temos acesso visualizamos apenas a ponta desse iceberg, que configura-se como sendo o nosso consciente. Então nós só temos consciência daquilo que somos, daquilo que fazemos, de uma pequena parte daquilo que somos. E toda a parte submersa desse imenso bloco de gelo configurar-se-ia como sendo o nosso inconsciente, que mesmo que nós ainda não possamos interpretá-lo e sondá-lo, isso não faz com que ele deixe de exercer uma influência muito grande em nosso dia a dia, em nossas atividades cotidianas. Um pouco mais à frente, Freud desmembrou esse inconsciente em 3 camadas: superego, o ego e o id, que nós não vamos entrar em detalhes. Mas como que a doutrina espírita também pode nos ajudar a entender esse inconsciente? Ora, se somos espíritos imortais, posto que eterno só Deus, e nós hoje, mesmo não sabendo, trazemos em nosso bojo este homem velho que tenta ganhar voz ativa em nosso cotidiano, esse homem velho que traz muitas vicissitudes, muitas problemáticas e viciações que fazem com que a nossa reforma íntima não seja realizada a contento. Então, à medida que eu entendo essas pulsações, esses conflitos que nós, seres imortais, carregamos, fica mais fácil realizar essa reforma íntima através desse autoconhecimento em relação às dicas que Santo Agostinho nos dera na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, quem nos diz: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do desenvolvimento individual. Por que será que Santo Agostinho colocou individual e não coletivo? Ora, à medida que as pessoas vão se desenvolvendo individualmente, todo o coletivo, por consequência, também vai ganhando. Se nós hoje saíssemos daqui um pouco melhores do que entramos, com toda certeza o nosso núcleo familiar, nosso ambiente de trabalho também vai ganhar com essa nossa própria reforma íntima. E tal qual o efeito dominó, todos estarão motivados ao perceber esta nossa melhora, seja em uma aresta sequer de nosso próprio comportamento. Buscar o autoconhecimento através das luzes da imortalidade. Meus irmãos, eu falo com toda a convicção possível. Quão vasto configura-se o material que a doutrina espírita nos concede, seja através das obras da série psicológica de Divaldo Pereira Franco, no qual o espírito de Joana de Ângeles nos concede dicas para sermos plenos, integrais. As quase 450 obras de Francisco Cândido Xavier, as obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, as obras de José Raul Teixeira e tantos outros pensadores que trouxeram mais subsídios para que essa nossa reforma íntima possa acontecer a contento. E por luzes da imortalidade nós podemos também entender como sendo aqueles que possuem a mediunidade ostensiva, por exemplo. Quantos registros são feitos de entidades espirituais que aparecem para os ditos médiuns videntes, no qual trazem a prova cabal, fidedigna, de que a vida continua. A clara audiência onde nós percebemos e ouvimos conselhos da espiritualidade, às vezes não tão bons esses conselhos, mas não deixam de ser, que constatam que existe um mais além. A psicografia no qual vários espíritos nos dão seus relatos de como eles se encontram no mais além e nos alertam para que se nós hoje não tivermos essa urgência em nos reformarmos, com toda certeza amanhã acabaremos na mesa mediúnica, não mais como passistas, não mais como aqueles que doutrinam, mas aqueles que necessitam também serem doutrinados. Elaborarmos um mapa de como chegar ao nosso eu verdadeiro, mas além do mapa, necessitamos de suprimentos morais preventivos e fortalecedores. Necessitamos de uma ética de paz com nós próprios. Por esse mapa, nessa parte de elaboração do próprio mapa, ele pode ser feito de maneira, mesmo que autodidata, à medida que nós vamos estudando e fazendo as nossas próprias ponderações, ou então buscando auxílio de profissionais que saberão nos nortear, saberão identificar as peças desse quebra-cabeça de nossas existências, que por hora nós ainda não conseguimos encaixar e formar uma imagem mais salutar, uma conduta mais alegre e feliz de nossa própria existência. Nos aceitarmos como somos, para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus.
Ou seja, nós somos seres espirituais passando transitoriamente por uma experiência terrena. Isso nós devemos sempre ter em mente. Nós estamos de maneira transitória nessa escola que se configura o planeta Terra. Nós somos seres espirituais. A nossa verdadeira escola encontra-se no mundo dos espíritos e não aqui na Terra. Eu costumo dizer, apenas para descontrair, que nós temos 3 grandes certezas nesta vida. O Jorge deve se lembrar. A primeira é que iremos desencarnar, isso não tem jeito. De maneira inexorável, todos nós teremos que partir. A segunda é que teremos que pagar impostos. E a terceira é que teremos o especial do rei Roberto Carlos, todo final do ano, na Rede Globo. E quando o rei também desencarnar, veremos o mesmo, não vale a pena ver de novo. Então não tem jeito. Não tem como fugir dessas 3 grandes verdades que nos acompanham. Então é isso, é entendermos as nossas existências como essa viagem transcendental, ou seja, nós devemos espiritualizar a matéria, utilizando-a, mas entendendo que ela é passageira, que ela é efêmera. Esquecimento do nosso passado. Muitas pessoas que começam a estudar a doutrina espírita nos fazem algumas perguntas e a nossa resposta é até medular. Elas perguntam assim: ora, se Deus existe, se o Deus é espírita, vamos colocar assim, é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Lembram da primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente, enfim, todos os predicativos que nós pudermos imaginar. Continuando, se o Deus que vocês advogam é tão justo assim, por que é que eu não consigo lembrar daquilo que fui? Qual é a serventia de eu estar aqui reencarnado, por exemplo, em Macaé, e não conseguir sondar aquilo que fui em existências pretéritas? Não seria mais fácil se eu, Daniel, conseguisse entender de maneira límpida aquilo que fui em outras oportunidades, quando aqui estive no planeta Terra? Nossa resposta é clara: Deus não poderia agir de outra forma. Já pensaram, por exemplo, partindo do princípio que o nosso núcleo familiar não é elaborado ao acaso, né? E que cada pessoa, tal qual um tabuleiro de xadrez, está na posição que deveria estar. Aquele espírito obtendo a função de pai, aquele outro a função de filha e etc. Já pensou se eu soubesse, por exemplo, que a minha atual filha e a minha atual esposa, por exemplo, em outras existências, participaram comigo de uma triangulação amorosa, no qual eu, de maneira intempestiva, fui o algoz e fui a ferramenta para o desencarne precoce da minha atual esposa? Como que eu lidaria com essa culpa se todo dia, ao encontrar a minha esposa, eu lembrasse isso, tal qual um déjà vu, como queiram? Como que eu saberia utilizar essa atual existência com esse complexo de culpa tão grande? Muitas vezes até difícil de passar para outras pessoas que não acreditam, que não são espiritualistas, pelo menos. Em contrapartida, por exemplo, se eu fui um grande baluarte, um grande cientista aqui da região, e ao trabalhar no caminho, no trajeto para o meu trabalho, eu passasse na praça da cidade e visse um busto, uma estátua, e eu, sem saber explicar, não conseguisse, eu entendesse que aquele que ali está, em forma de estátua, sou eu, numa existência passada. E aquilo me desse uma vaidade, um orgulho tremendo de ficar contemplando aquela estátua horas e horas a fio. Como que eu também trabalharia com essa vaidade, com esse orgulho, ao constatar esse acerto que eu tive em outras existências? Então essa amnésia, esse esquecimento transitório, temporário que Deus nos concede, ele é salutar, pois que nós vamos sempre reescrever em uma nova página do caderno de nossas existências uma nova história. E nem tudo está perdido. Nós podemos exatamente identificar aquilo que fomos em outras existências, sem, por exemplo, auxílio de terapias de vidas passadas, que com toda certeza possuem as suas indicações. Se nós acatarmos o pedido de Santo Agostinho e passarmos em revista o nosso dia a dia, elaborarmos esse autoconhecimento, nós vamos identificar de maneira peremptória quais são os nossos desacertos, as nossas viciações, e saberemos identificar e registrar quais são os pontos que eu devo acertar daí por diante. Então não precisamos de muita mágica para identificar isso em nós mesmos.
Um outro exemplo que eu sempre trago, interessante também, em torno desta temática, é o aluno na escola. Algumas pessoas falam assim, olha, mas se o Deus de vocês, o Deus dos espíritas, né? Eles colocam como se fosse um mérito nosso, uma posse nossa. Ele fala assim, olha, mas se o Deus é espírita, ele vai sempre nos vai sempre nos conceder a dádiva da reencarnação, eu posso então, nesta atual, descansar. Eu não quero me esforçar nesta atual existência. Eu quero ficar deitado. Se eu vou ter outra oportunidade, deixa que na próxima eu vou pensando, e na próxima eu vou fazendo, e na próxima eu vou acontecendo. E aí vem a nossa resposta também muito interessante, que eu ouvi, confesso, não é minha, é de José Raul Teixeira, no seminário que eu assisti na Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói. Raul dizia que a nossa resposta para essa pergunta deve ser a seguinte: se temos um aluno na 5ª série do ensino fundamental, acho que é fundamental ainda a 5ª série, né? Ensino fundamental. Este aluno pode pensar assim, olha, mas eu vou reprovar nesta 5ª série e vou fazer a 5ª série no ano seguinte. E se eu não passar também, eu vou sempre repetindo a 5ª série. Mas aí vem a nossa resposta: será que se em outra oportunidade, Rosa, que nos ensinava nesta atual oportunidade, no caso a 5ª série, que nos ensinava a matemática, o português, no qual tínhamos tantas dificuldades, e a sala? A sala, será que será a mesma sala? Eu terei os mesmos colegas que vão contribuir para que eu possa continuar aprendendo nesta referida série? Ou o contexto será diferente à medida que eu vou repetindo a mesma série, somados aos agravantes ou atenuantes do esforço que eu faço para superar essa série? Assim, tal qual é a vida. Nós temos esta oportunidade para melhorarmos em essência e devemos não postergá-la, mas agarrá-la com unhas e dentes para fazer valer esta oportunidade bendita que Deus nos concede. Percebermos as nossas tendências, ou seja, entendermos esta voz ativa que este homem velho quer implementar em nosso cotidiano. O segundo ponto, descobrirmos as motivações que sustentam os nossos vícios milenares. É entender, meus amigos, por que eu estou reincidindo neste comportamento. O que é que me falta para melhorar em essência? Não estacionarmos na vergonha e no remorso, no rancor e na mágoa. Ora, se nós entendemos, segundo a doutrina espírita, que o espírito só tem 2 caminhos: ou ele avança, ou ele pode estagnar, nós nunca podemos retroceder. Então, muitas pessoas nos falam assim, mas às vezes eu começo a implementar a reforma íntima, mas eu travo, eu congelo ao descobrir que eu sou portador de tantos defeitos, em detrimento das qualidades que eu achava que fosse possuidor. E é neste momento que nós devemos perseverar, para que essa reforma íntima possa ir sendo feita paulatinamente, sem pressa. É melhor que o caminho seja seguro e com qualidade do que implementarmos esta mesma reforma íntima à torto e à direito, sem sabermos para onde estamos indo. Despertarmos reflexos afetivos novos, propícios a um novo recomeço. E o processo, a dádiva da reencarnação, nada mais é do que um eterno recomeço. Nós estamos recomeçando eternamente, até que possamos ascender na escala moral e hierárquica dos espíritos e chegarmos aos mundos mais ditosos e à condição de espíritos mais felizes. Sábia providência. Através da voz da nossa consciência, nós temos, meus amigos, o rumo correto a seguir. Não foi à toa que no Pentateuco Kardeciano nós temos a seguinte resposta, a seguinte observação de que as leis de Deus estão presentes em nossa própria consciência. Se nós estamos estudando-as através do livro dos Espíritos, ou através dos irmãos que professam outras religiões e também buscam a Deus em seu credo, é porque nós nos esquecemos de olhar para dentro. O homem já implementou diversas viagens para outros planetas, para a Lua, sondas estão sendo enviadas para Marte, mas a mais difícil e desafiadora viagem ainda não foi feita. Essa viagem de retorno para nós mesmos, ao epicentro de nossa própria individualidade, né? Nos desvencilhando de todas as máscaras, de toda qualquer maquiagem que possa estar obscurecendo a nossa verdadeira essência. Esse é o nosso desafio, esse é o papel do verdadeiro espírita, o homem de bem, que tenta hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não foi à toa que Emmanuel,
em uma das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nos concede uma frase. Eu gosto muito de frases, diga-se de passagem. Emmanuel nos conta de que a seguinte frase: a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, de tanto eu me disciplinar para o bem, de tanto eu me disciplinar para melhorar, chegará uma hora de que eu agirei com espontaneidade. Eu não vou mais hesitar para implementar a reforma íntima com qualidade. Eu não vou mais hesitar em dar bom dia para o amigo que chega às portas, por exemplo, do grupo espírita, buscando um consolo, um refrigério qualquer. Então, de tanto nós nos disciplinarmos, chegará um momento no qual nós agiremos no bem e para o bem e com o bem, com espontaneidade. Ao conhecermos as nossas tendências instintivas, temos as boias sinalizadoras para que saibamos nos conduzir dentro desse rumo. Essas boias sinalizadoras configurar-se-iam como sendo, desde nossos amigos espirituais, que através da simples intuição nos direcionam para o caminho correto a seguir, até as luzes da imortalidade que eu disse a vocês anteriormente, as obras de Kardec. Em uma temos o futuro, em outra temos o passado, cooperando para não desviarmos novamente do que nos espera. E o que nos espera? Qual é o sentido da nossa vida? É de maneira inexorável a nossa própria felicidade. É isto que nos aguarda, é isto que Deus espera de nós. Não foi à toa que, apenas voltando a essa questão das boias sinalizadoras, que o livro dos Espíritos nos direciona, nos aponta, quando Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossas vidas? Bem mais do que possais supor, posto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, muitas das vezes, não querendo transferir a responsabilidade de nossos atos para os companheiros mais infelizes que nos perseguem, mas muitas das vezes nós não temos esse ouvido de ouvir, e separando esse joio do trigo, daquilo que eu sofro influência desses companheiros e daquilo que eu sou em profundidade. E isto só pode ser feito única e exclusivamente se nós nos conhecermos em profundidade, pois que se eu me conheço, eu vou perceber assim: ora, esse pensamento não é meu, esse direcionamento para uma certa conduta não é minha. Então, a luz vermelha é acendida e eu consigo separar uma coisa da outra e avançar neste caminho. A síndrome de Synessin. Synessin, meus irmãos, é a abreviação de sistema neurótico de supervalorização das imperfeições morais. É o mau hábito de destacar as nossas doenças espirituais, o que tem conduzido muitos espíritas à condição de autênticos hipocondríacos da alma. Na minha prática médica diária, nos ambulatórios no qual eu participo, eu vejo isso de maneira muito clara, relembrando o conceito de hipocondríaco do ponto de vista médico, é a obsessão, a mania de doença que o paciente se acha portador a despeito da inexistência do diagnóstico médico para aquela condição. Então o sujeito chega ao consultório médico com uma dor opressiva no peito, no coração, irradiando para o membro esquerdo, irradiando para o arco da mandíbula, e o médico realiza vários exames, eletrocardiograma, enzimas cardíacas, faz um exame físico excelente, uma boa anamnese, uma boa entrevista, e não se constata nenhuma alteração, nenhuma necrose, por exemplo, do músculo cardíaco. Ou seja, o sujeito, além de não estar infartando, ele não infartou e não tem chances, por exemplo, de infartar. E ai de você se falar para ele que ele não está infartando. Ele fala que a sua prática médica não é adequada, procura um outro profissional até conseguir que esse diagnóstico seja feito. E você que sai como vilão da história. Posto que, na verdade, essa dor no peito, muitas vezes, pode ser oriunda de uma somatização de um problema qualquer. Uma ansiedade, uma angústia de qualquer ordem, que mimetiza o infarto agudo do miocárdio. Então, olha que interessante, meus irmãos, assim como nós temos os hipocondríacos do corpo, também temos os hipocondríacos da alma. Aqueles que tentam iniciar o processo de reforma íntima e estacionam, por exemplo, quando se percebem invejosos e ficam supervalorizando essa inveja, esse aspecto de sua própria individualidade, e tal qual uma neurose estacionam e não conseguem mais avançar neste processo de reforma íntima sem martírios. Continuando,
O espírita costuma neurotizar a proposta da reforma íntima. É a neurose de santificação, um modo imaturo de agir em razão da ausência de noções mais profundas sobre a sua verdadeira realidade espiritual. Se de um lado temos em uma extremidade os hipocondríacos da alma, temos também no outro extremo as neuroses de santificação. Aquele sujeito que começa a estudar a doutrina espírita e chega na casa espírita numa segunda-feira e na sexta-feira ele já ele tem certeza que ele é um Francisco de Assis, que ele é um Francisco Cândido Xavier. Só falta botar a mão aqui, psicografar, fazer uma boina de casa. E isso não se mantém a médio e longo prazo, o que faz com que esse sujeito se frustre ao perceber que essa reforma íntima não foi feita a contento. E se ela tivesse sido feita com mais tranquilidade, com mais parcimônia, com toda certeza ele ia se descobrindo paulatinamente com várias potencialidades que ele ainda não possui. Ele não consegue agir ainda com espontaneidade nesta qualidade. Abrindo um parêntese para uma história muito interessante, Gustave Flaubert foi um escritor francês, se não me engano, do século XIX, se não me engano. Ele nos conta, trazendo à baila esse assunto da neurose de santificação, um conto muito interessante. É o conto de Santo Antão. Segundo Flaubert, Santo Antão foi um monge que viveu numa caverna em jejum dos 25 aos 105 anos. E durante longos 80 anos, Santo Antão era tentado quase que diariamente pela figura alegórica do demônio. O demônio aparecia para Santo Antão dentro desta caverna, vez por outra com uma mesa farta, com comidas suculentas, um banquete dos deuses, e Santo Antão ali firme, não cedia às investidas do demônio. Vez por outra, o demônio aparecia nesta caverna para Santo Antão e trazia mulheres nuas que sensualizavam para o monge, e o monge ali irascível, firme na sua proposta de permanecer dentro da caverna. Depois de 80 anos tentando o monge, até o demônio tem outra coisa para fazer. Vira-se para o Santo Antão e diz: Santo Antão, você me venceu, vou-me embora. O demônio vira-se para fora da caverna e sai. Neste momento, Santo Antão ajoelha-se no fundo da caverna, une as suas duas mãos, olha para o teto da caverna e diz: graças a Deus, agora eu virei santo. O demônio ouve, vira-se para Santo Antão e volta a assediá-lo. Ou seja, Santo Antão conseguiu vencer todas as dificuldades impostas pelo demônio, menos a vaidade em ser santo, esse era o calcanhar de Aquiles que o demônio deveria ter tentado para com o monge desde o começo das suas investidas. Então temos as neuroses de santificação. Nós achamos que somos grandes expoentes, grandes baluartes, e nós não passamos de meros indivíduos que estamos nos esforçando para melhorar. E não se enganem, aqueles que possuem características sólidas, qualidades que saltam aos olhos, nem eles mesmos se acham portadores destas qualidades. Aqueles que se vangloriam em se identificarem como sendo possuidores de uma certa qualidade, verdadeiramente e paradoxalmente, não a possuem. Quais são as perigosas ameaças que estabelecem um clima de martírio nesse nosso processo de reforma íntima? Essas perigosas ameaças se configuram como sendo a culpa, a autopunição e a baixa autoestima. Se de um lado nós temos, para fazermos uma reforma íntima de qualidade, se nós deveríamos ter a tríade, que é o auto-amor, o auto-perdão e a autoconsideração, temos em contrapartida a culpa, a autopunição e a baixa autoestima. Essa tríade, quando alimentadas através dessas neuroses de santificação, através desses verdadeiros hipocondríacos da alma, estabelecem esse clima de martírio, fazendo com que nós possamos ficar engessados, estacionados nesse processo de reforma íntima. Certa vez, eu estava assistindo a palestra de Divaldo Pereira Franco no Maracanã, ali próximo da UERJ, no Rio de Janeiro, e Divaldo falava sobre a verdadeira pandemia que se configura os processos obsessivos na humanidade. E lá pelas tantas, Divaldo falou algo que eu nunca mais esqueci e que eu compartilho agora com vocês. Ele dizia que certa feita ele estava na Mansão do Caminho, no Cantinho da Joana, que é um local onde ele, vez por outra, semanalmente, encontra-se
com os espíritos sofredores, obsessores, e pelo intermédio, pelo auxílio de Joana de Ângeles, ele vai doutrinando esses mesmos espíritos que estão sofrendo. E Joana dizia para Divaldo de que, se pudéssemos fazer uma estatística sobre os processos obsessivos que assolam a humanidade, com toda certeza, grande parte iria começar pelo processo de auto-obsessão. Ou seja, à medida que nós vamos identificando as arestas que devem ser aparadas na nossa própria conduta, a gente vai se auto-obsidiando à medida que eu vou exercendo esse processo de neurose, que eu não vou me desculpando, que eu não vou suavizando na identificação desta característica que me puxa para baixo, que faz com que eu não avance. Então, o processo obsessivo, seja pela obsessão simples, o primeiro estágio, pelo processo de fascinação, subjugação e a possessão que Kardec, na Revista Espírita, um pouco adiante, nos traz também à baila este conceito, todos eles começam pelo esse processo de auto-obsessão. E os espíritos inferiores, nos quais nós temos algum débito para com eles, agem com a vantagem de agir na invisibilidade. Eles estão conosco a todo momento, se assim nós permitimos. Eles nos conhecem muito mais em profundidade do que nós mesmos. Eles sabem verdadeiramente o nosso calcanhar de Aquiles. Então, à medida que eu vou me identificando como sendo possuidor de mais defeitos do que qualidades, eu vou me auto-obsediando nessa neurose de perceber que eu não sou tudo aquilo que eu achava que sou. Eu dou margem para que essa influenciação se inicie e um processo doloroso a médio e longo prazo, obsessivo, possa se instalar. Mais uma vez, não foi à toa que eu coloquei neste slide a figura destas cruzes. São Pedro de Alcântara, que era quem ouvia as confissões de Santa Teresa d'Ávila, tem uma frase maravilhosa que nos diz assim: a cruz que eu carrego pesa menos do que a cruz que eu arrasto. Como podemos interpretar isso à luz da terceira revelação, à luz da reforma íntima? Ou seja, a cruz que eu carrego, que pode ser interpretada como a cruz que eu sei o motivo pelo qual eu estou carregando, para onde eu devo ir, o peso que eu devo sustentar, pesa muito menos do que aquela cruz que eu arrasto, que pode ser interpretada como sendo aquela cruz que a pessoa me emprestou, que eu estou levando à torto e à direito, sem saber o objetivo. Essa cruz pesa mais. Então, à medida que nós vamos identificando o peso dessa cruz, que também pode ser interpretada pelos nossos problemas pessoais, pelos nossos problemas afetivos, psicológicos, muitas vezes em alguns pacientes psiquiátricos, se eu vou identificando o motivo de eu ser portador dessa cruz que é só minha, fica muito mais fácil a gente conviver com ela e fazermos esse trajeto sem grandes sustos. Esta é a fase da nossa explanação que nós vamos nos identificando. Quais são os sintomas de martírios, meus irmãos? O tema da palestra é reforma íntima sem martírios. Mas como que eu posso identificar se eu tenho esses martírios comigo? Eu elenquei alguns itens. Estado íntimo de desconforto e desassossego quase permanentes. Torturante sensação de perda de controle sobre a existência. Ninguém precisa levantar a mão, se identificar, tá? Nem este que vos fala, posto que também me acho portador de vários aqui. Baixa tolerância à frustração. Como estamos tolerando pouco a frustração? Estamos dando vazão aos famosos tarjas pretas. Os consultórios psiquiátricos estão cada vez mais abarrotados de pacientes buscando a medicação. Longe de fazer qualquer crítica, obviamente existem indicações precisas para essas medicações, mas muitas vezes esse paciente chega carente de uma conversa, de ser ouvido minimamente, e uma simples conversação, um simples emprestar o ouvido, muitas vezes já poderia saná-lo, sanar a sua angústia. Ansiedade de origem ignorada, medos incontroláveis de situações irreais, irritações sem motivos claros. Olha, eu não quero que ninguém grite bingo não, hein? Angústia perante por vir com aflição e sofrimento por antecipação. Quantas vezes nós vamos deitar, fazer o repouso, o corpo quer descansar, mas a cabeça não desconecta. A gente não passa em revista tal como Santo Agostinho nos indicava no começo do nosso estudo. A gente passa a jato o que aconteceu no nosso dia, sem digerir, sem elaborar aquilo que possamos ter errado ou acertado no dia que se finda.
E a gente deita 11 horas da noite, isso vai pegando sono 2h30 da manhã. Muitas vezes sem ter feito uma prece antes de se deitar. E a gente acorda com mal-estar, né? Com uma disposição sem causa definida. Vai saber os contatos que nós fizemos ao nos desdobrar durante o período de sono. Angústia perante o porvir com aflição e sofrimento por antecipação. Excesso de imaginação ante fatos corriqueiros da vida. Descrença no esforço de mudança e nas tarefas doutrinárias. O mau humor. Lembra do caso do Belarmino Bicas, do livro de Humberto de Campos, que o mau humor também mata? Decisões infelizes no clima emotivo de confusão mental. Intenso desgaste decorrente de conflitos. Desânimo, entre outros. Então, de um lado, se nós temos esses sintomas, no qual temos as correntes configurando-se como sendo um martírio, que nos ingesta nesse processo de reforma íntima, lembrando também que certa vez, apenas um adendo, eu li uma passagem de um artigo que falava sobre a depressão, no qual dizia de que entre 10 pessoas, 3 já tiveram depressão, 3 estão com depressão e 3 terão depressão. Aí vocês me perguntam, 3 com 3, 6... com 3, 9, e esse um que falta para fechar o 10 da sua estatística? Esse ainda não sabe que está com depressão. Ou seja, isso nos mostra de que ao longo de nossas existências, é normal que nós possamos oscilar entre esses extremos. O que não pode é que a gente fique de maneira constante e afundar nesse período depressivo. E sempre buscar, obviamente, o auxílio de profissionais que possam nos auxiliar. Então, se nós temos, meus amigos, esses sintomas de martírio, temos em contrapartida o elo da corrente sendo quebrada. Precisamos nos libertar. Essa é a proposta deste dia. É isso que eu quero que vocês pensem e façam as suas próprias reflexões. Não devemos ser demasiadamente severos conosco mesmos, ou seja, não alimentar esse clima de martírio. Sem lástima e censura, deveremos nos perdoar e prosseguir sempre. Confiar e trabalhar cada vez mais, lembrando que a definição de trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, é toda e qualquer ocupação útil. Guardarmos na oração e na confiança. E como estamos fazendo orações mecanizadas? Como estamos deitando para orar, para rezar, enfim? E nós não sentimos aquilo que estamos exclamando. É uma oração mecanizada, que muitas vezes a gente está na metade e já adormece. Não se faz necessário que a oração seja muito elaborada, com palavras bonitas, com português excelentíssimo. Não, mas se ela for simples, às vezes uma palavra já basta. Meu Deus, muito obrigado por este dia. Se ele reverberar em nosso coração e em nossa alma, com toda certeza, esta oração chegará aos seus fins. Enriquecemos a nossa fé nas pequenas vitórias. É aquela teoria do copo que é preenchido pela metade. Nós temos a tendência a supervalorizar a metade do copo que ainda não está preenchida, esquecendo todos os esforços que foram implementados para preenchermos o copo com água até aquela metade. O mundo possui muitos críticos, nós precisamos multiplicar os incentivadores das pessoas, das situações. Sermos otimistas. Muitas vezes, por exemplo, um companheiro que tem a viciação que é alcoólatra, por exemplo, ele chega pra gente e fala assim, mas olha, eu desisto de fazer a reforma íntima, eu fiquei 30 dias sem botar uma gota de álcool na boca. Você acredita que no 31º dia eu voltei a beber? O que o pessimista vai dizer para esse sujeito? Rapaz, realmente, eu acho que você não é capaz, né? Se você fosse capaz, iria resistir nesse 31º dia. Você vacilou, né? Teve a sua recaída, esquece isso. Para que se reformar? Mas qual é a nossa verdadeira função de espíritas que somos? É sermos otimistas e falarmos assim, hoje você ficou 30 dias sem beber e bebeu no 31º. Continue, persevere. Amanhã essa proporção se alterna e você ficará 60, 90 dias sem beber. E se Deus quiser, com nenhuma recaída. E se essa recaída acontecer, eu estarei aqui para te ajudar. É isso que a gente precisa, é incentivar aqueles que nos procuram. A angústia da melhora é impulso para a promoção. Não existe, meus amigos, reforma íntima sem que nós possamos estar angustiados com aquilo que somos. Se eu estou confortável na minha situação, a despeito de meus familiares me falarem que tudo vai mal, eu não consigo melhorar.
Pode aparecer personificada a figura de Francisco de Assis. O Cristo pode aparecer para mim e falar, vamos, melhore. Mas o meu livre-arbítrio que deve ser o condutor da minha própria reforma. Se eu não me angustio, não adianta. E é este start que eu quero deixar aqui com vocês hoje. Se nos punimos, estaremos assinando um decreto de desamor contra nós mesmos. E não é isso que Deus espera de nós. A luz que vem de fora não é suficiente. Evitemos assim confundir a simples adesão a práticas doutrinárias ou ainda o acúmulo de cultura espiritual como sendo iluminação e adiantamento, quando nada mais são que estímulos valorosos para o nosso crescimento. Então pouco importa aquilo que sou, aquilo que possuo. O que importa verdadeiramente é o que faço daquilo que sou, o que eu estou fazendo para agregar valor na sociedade que eu estou inserido em relação àquilo que sou e àquilo que possuo. Eu estou servindo mais a Mamon ou estou servindo mais a Deus? Lembrando o 16º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual existe uma incompatibilidade em servir esses dois senhores simultaneamente. A minha vida está dando uma evasão a qual aspecto? Eu estou valorizando Mamon, que na verdade era um dos deuses adorados pelos sírios da antiguidade, que era confeccionado em ouro e prata, que representa as riquezas do mundo, as coisas mundanas, ou eu estou, como espírita que sou, como cristão sobretudo que sou, dando vazão, atendendo mais às demandas do Senhor Deus? Esta também é uma análise que deve ser feita por nós. É necessário fazer brilhar a nossa luz. Façamos as pazes com as nossas imperfeições. E por fazer as pazes com as nossas imperfeições, de maneira alguma eu quero deixar aqui a mensagem de que isso signifique sermos coniventes com as nossas imperfeições. Fazer as pazes é entendermos que eu possuo muitos defeitos, mas em contrapartida eu tenho o bom ânimo, o bom combate de espírita que sou para melhorar em profundidade. A questão não é de lutar contra nós, e sim equilibrar a nossa parte enferma. Já paramos para pensar por que o tema é reforma íntima e não reconstrução íntima? Quem já parou para pensar sobre isso? Se eu tenho um cômodo na minha casa que eu quero reformar, uma parede qualquer, que eu quero reformar esta parede, vocês concordam que toda a estrutura ao redor, no entorno desta parede vai ser preservada? E eu vou me deter naquela parede, logo eu vou reformá-la. Se eu vou reconstruir aquela parede, toda a parede antiga deve vir abaixo, para que um outro elemento possa ser constituído e uma nova parede possa ser gerada. Assim é também em torno de nossa própria individualidade. Se o termo fosse reconstrução íntima, de que valeria todos os nossos esforços que nós já empreendemos desde que fomos simples e ignorantes? A nossa individualidade se perderia, pois iríamos nos reconstruir sucessivamente, sem nunca termos um aspecto, uma individualidade. Colocaríamos em xeque tudo aquilo que já conquistamos ao longo das fileiras sucessivas da reencarnação. Mas o termo é reforma íntima. E nos diz assim, olha, o que você conseguiu até aqui é seu. Não se envergonhe disso. Vamos, tal como um diamante, burilar esta pedra preciosa. Vamos incentivar aquilo que você não possui ainda, sem se culpar por alguns aspectos que te envergonham. Vamos em frente, avante. Amai ao próximo como a ti mesmo, meus irmãos. Como que nós vamos amar ao próximo se nós não nos amamos? É uma via de mão dupla. Eu não consigo entender, relativizar o comportamento do meu irmão se eu não consigo me amar. E também entender que eu vou precisar deste mesmo conselho, deste mesmo desconto, quando eu assim também proceder. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o modelo e guia para que nós possamos seguir, que a humanidade possa seguir. E os imortais respondem que é a figura do Cristo. O Espírito Divino o animava. Infelizmente, com raríssimas exceções, como que o Cristo ainda é um grande desconhecido para todos nós. Como ele ainda configura-se como sendo uma figura alegórica, uma imagem que vem à nossa mente nos momentos de sofrimento, e quase nunca nos momentos que nós devemos agradecer. O Cristo ainda não se configura como sendo o nosso modus operandi, o nosso modus vivendi.
E urge esta necessidade de entendermos o Cristo como o irmão mais próximo, como o irmão maior, que pode ser solicitado à medida de uma prece sincera, à medida de um comportamento voltado para o bem. O remédio salutar é a aceitação incondicional de nós mesmos. É fazer o melhor que possamos, sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dar um passo atrás do outro. A definição de caridade que o Livro dos Espíritos nos apresenta configura-se como sendo benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E por perdão das ofensas, ou seja, perdoar 70 vezes 7, isso não refere-se única e exclusivamente a perdoar o próximo 490 vezes, mas sim também me auto-perdoar, à medida que eu vou percebendo que eu sou portador de tantas dificuldades. Isso faz com que esse clima de martírio seja desmembrado, desconfigurado, e uma condição mais salutar, de amor mesmo, possa ser implementada, direcionando esse nosso processo de reforma íntima. Precisamos nos conectar. Evidencia-se a urgência da edificação de laços de afeto nos grupamentos espíritas. Batalharmos e trabalharmos o melindre, que graça ainda nos grupamentos espíritas. Afeto é a seiva vitalizadora dos processos relacionais e o construtor de sentidos nobres para a existência dos homens. Ajustemos o nosso tempo, ajustemos os nossos propósitos aos limites de nossas possibilidades, libertando-nos da angústia que provém dos excessos. Não é à toa que o homem mais feliz é aquele que possui menos necessidades. E que a infelicidade absoluta, guardem isso, é não se contentar com a felicidade possível. E qual seria a felicidade possível nesse planetinha tão pequenino de provas e expiações que é o nosso planeta Terra? Na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, os imortais respondem a Kardec sobre essa felicidade relativa, no qual cada um de nós podemos desfrutar. Do ponto de vista material, é a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí vem a pergunta: estamos contemplando estes três aspectos para sermos detentores desta felicidade relativa por hora? Temos realmente o necessário ou ainda abarrotamos os nossos estoques, o nosso lar, nossa despensa, com supérfluos? E a fé no futuro nós temos? Mesmo tendo conhecimento do Espiritismo, nós temos realmente a fé no futuro? Ainda mais nesta crise que a sociedade, crise política, crise de valores que a sociedade passa, nós conseguimos, por hora, vislumbrar um futuro mais promissor? E a consciência tranquila? Nosso travesseiro ainda pesa? Ou é um travesseiro macio que nós acabamos tendo o sono dos justos? Essa é uma análise que cada um de nós deve fazer. Caminhamos um dia após o outro, na esperança de que amanhã sejamos melhores que hoje para a nossa própria felicidade. É tempo de semeadura. Estejamos alertas para a única referência que servirá a cada um de nós. Fazer todo o bem que pudermos no alcance de nossas forças. Nós não precisamos dar grandes testemunhos, tal como grandes espíritas e grandes cristãos fizeram no passado. Não precisamos ir à fogueira para nem sermos crucificados. Basta dar o nosso testemunho e fazer todo o esforço que pudermos fazer neste processo. Inevitavelmente, quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes, meus irmãos: o prazer de viver. A prática essencial e meta fundamental dos ensinos dos bons espíritos são a melhora da humanidade, a formação do homem de bem. Joana de Ângeles, em uma das obras da série psicológica de Divaldo Pereira Franco, já concluindo o nosso estudo de hoje, fala que o homem possui metas financeiras que são dignas, né? Temos um bom emprego, passamos para um bom concurso público, temos um bom apartamento, um carro do ano. Mas por que se nós, partindo do princípio que somos espíritos imortais, e para o mundo dos espíritos retornaremos, por que, mesmo sabedores desta condição, nós também não traçamos metas psicológicas, aparando uma aresta sequer
quer no baú, onde está contido todas as nossas vicissitudes, todas as nossas viciações, que nos envergonham, que nos fazem ainda engessar nesse processo de autoconhecimento. A reforma íntima, por fim, solicita fazer de nossas vidas, meus amigos, meus queridos novos amigos de Macaé, um projeto de cumplicidade e amor. Então, estamos prontos para este projeto? Uma boa noite a todos e muito obrigado.